Olá, esse é o PoltronaCast. Falaremos hoje sobre ETFs. ETFs é um tipo de investimento que tem se popularizado no Brasil e é muito popular no mundo. Nós temos aqui na Super Rico, junto da parceria com a Itaú Asset, um produto que fizemos para atender os nossos clientes utilizando desse veículo, mas, independente desse nosso produto, é um tipo de investimento que tem sido cada vez mais popular no Brasil e traz vários benefícios. É por isso que nós trouxemos aqui o Renato Eide, que trabalha na Itaú Asset, é um especialista sobre isso, está sempre na TV, está sempre nos jornais, explicando aos investidores como esses produtos funcionam. E a nossa ideia é esclarecer e tirar dúvidas sobre o produto. Renato, seja bem-vindo ao PoltronaCast. Por favor, se apresente. Como que você chegou a virar um especialista hoje, o grande especialista de mercado sobre ETFs? Obrigado, Jaime. Obrigado, Super Rico, pelo convite. Um prazer estar aqui no PoltronaCast para a gente falar sobre esse tema que eu digo que é não só importante, mas apaixonante. Sou responsável pelas estratégias beta dentro da Itaú Asset e também pelo tema do investimento responsável, o famoso ESG. Mas vamos bater um papo sobre ETF. Acho que, como você falou, é uma forma de se investir que está crescendo bastante no Brasil e que hoje já é extremamente popular quando a gente pensa em outras geografias ao redor do mundo. Ótimo. Vamos começar desmistificando. O que são os ETFs e o que são as estratégias beta? Quando a gente pensa em investimento, a gente tem basicamente dois tipos de investimentos, né? O que a gente chama de investimento indexado, ou seja, uma estratégia que vai seguir um determinado índice, e também o investimento ativo, né, onde o gestor vai tomar suas decisões diariamente para compor a sua estratégia. Sou responsável hoje dentro da Itaú Asset pelas estratégias indexadas. Então, todas as estratégias que seguem índices. E aqui eu já começo a fazer uma diferenciação. Muita gente fala de investimento passivo. E de passivo não tem nada, porque a gente tem um ambiente extremamente dinâmico para conseguir fazer a aderência da nossa estratégia em relação ao índice que está sendo buscado. Eu acho que o índice mais comum que a gente tem dentro do mercado brasileiro é o Ibovespa. Então, aquele investidor que quer acessar o mercado de renda variável de uma forma já diversificada, basta comprar um ETF que vai seguir o índice Ibovespa. E aí eu já entro um pouquinho na característica do ETF, uma das principais características do ETF, que já é de ser um produto diversificado em si. Por quê? Imagina que o investidor quer ter um investimento em renda variável. Aí você vai ter o trabalho ou o desafio de escolher ações que estejam alinhadas ao seu objetivo de investimento. E você também vai ter que compor uma carteira para você conseguir diversificar o seu investimento. A gente sabe, né, aquela famosa frase que a gente não coloca todos os ovos na mesma cesta. Então você tem que ter um investimento diversificado. Pois bem, um ETF de Bovespa, por exemplo, o nosso BOVV11, com uma única operação, você já consegue ter um investimento com todas as ações do Ibovespa. São quase 100 nomes. Então, em um único investimento, você já vai ter essa diversificação, que a gente costuma dizer, é o único almoço grátis quando a gente pensa em investimento. Então, a gente está falando do investimento que já é diversificado, um investimento que é transparente, então o investidor ele sabe o que ele está comprando. Hoje, no nosso site, no itinal.com.br, a gente publica todas as carteiras dos nossos ETFs. Então, se você comprou o BOVV11, o BIT11 ou qualquer outro ETF que a gente tenha, você vai saber o que tem dentro daquele ETF. Nos fundos, isso tem um tempo para você entender o que tem lá dentro, né? Até por uma questão da estratégia do gestor. Via de regra, os custos são menores quando você compara com outras formas de se investir. Você consegue investir ao longo do dia, porque como são produtos que estão listados no ambiente de bolsa, você tem acesso a eles ao longo do dia. Então, se você quiser fazer alguma posição mais tática durante algum momento do dia, você consegue. Eles têm um prazo de cotização, né, aquela chamada liquidez
super rápido. Então, nos ETFs de renda fixa, a gente está falando de D+1, e nos ETFs de renda variável, D+2. Então, aqui já trago uma noção importante, né, dessa agilidade que você vai ter quando você pensar em ETFs para compor o seu portfólio de investimentos. Um investidor, né? A gente percebe ao longo das conversas com investidores, eles têm muitas dúvidas pelo desconhecimento, né? E algumas questões que são as questões do costume, né? Então a gente ouve muito do investidor, por exemplo, olha, eu não gosto tanto de fundos ou de ETFs porque eu quero receber o dividendo da minha ação, né? A gente vai falar um pouco mais de outros ETFs, também talvez o mesmo aconteça na renda fixa, né? Eu quero falar, eu quero receber o meu cupom, né? Tem alguns clientes que brincam que quero receber minha poupança mensal, né? Como é que fica esse dividendo das ações? O ETF incorpora isso, vira remuneração? Como é que é a loja ali? Como é que vocês fazem na cozinha da Itaú Asset? Acho que dando um passo para trás, né, a gente está falando aqui sobre a renda passiva e é um tema que chama muito a atenção da grande parte dos investidores, para ser aquela parcela que vai compor o orçamento mensal ou em determinada periodicidade do investidor. E aqui eu chamo a atenção para um ponto interessante. Quando você for olhar essa renda passiva, né, acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é se de fato aquilo é algo necessário ou não. Porque não tem certo ou errado em você buscar investimentos que distribuam essa renda passiva. Mas eu vejo, por exemplo, muita gente que recebe essa renda passiva e vai reinvestir no mesmo investimento. Poxa, por que não buscar algo que não vai distribuir essa renda passiva e vai ser reinvestida no mesmo investimento para compor esse montante ao longo do tempo, fazendo com que isso seja super benéfico para você em termos de eficiência e, em alguns casos, até em termos de eficiência tributária. Hoje, nos nossos ETFs, a gente faz esse reinvestimento dos dividendos na parte de renda variável e dos cupons na parte dos ETFs de renda fixa, sem a incidência do imposto de renda. Então, a gente está falando de algo que vai somar ao seu investimento sem incidência de IR, ou seja, quando a gente pensa nesse efeito no médio e longo prazo, eu tenho essa parcela do imposto de renda trabalhando ao meu favor, porque esse imposto não foi recolhido. E quando a gente pensa num horizonte um pouco mais longo, esse é um efeito muito poderoso, né? A gente fala que o investimento é algo para a gente ter como horizonte o médio e longo prazo. Então, ter esse reinvestimento sem a incidência do imposto de renda é algo muito benéfico para o investidor, desde que aquele investidor não necessite de uma parcela de renda passiva para somar ao seu orçamento. Então, não tem um certo ou errado, mas é muito bom esse ponto, porque por vezes a gente é questionado assim, mas o dividendo que a ação distribui dentro do ETF fica para você, gestor? Não, não fica, volta para você, investidor, de uma forma super eficiente. Perfeito. Isso é um grande dilema, né? Eu acho que você falou bem, né? O que não tem certo ou errado. A gente só vai saber se foi bom ou não depois de 12 meses, 36 meses, né? Mas o investidor sempre fica um pouco com essa dúvida, né? O que é melhor, cair na conta ou não? Né? A gente que acaba trabalhando com isso há muito tempo, a gente fala, o que interessa é o retorno total. Né? Quer dizer, eu tenho que somar o dividendo mais o retorno que dá o ETF e ver quanto dá no final. Né? Se o ETF no final vai dar mais do que o cliente que teve a ação mais o dividendo, foi um investimento melhor, né? Mas aí a gente não está falando só de investimento melhor, porque investir não é apostar, né? Investir é um processo. Falando em processo e diversificação, quais são os outros ETFs que o Itaú tem, que a Itaú Asset tem? É uma família muito grande, mas como é que você pode sintetizar e como que o investidor poderia combinar? Como é que é o dia a dia ali do investidor que usa o ETF? Perfeito. Hoje nós temos 22 ETFs, cobrindo desde renda variável local, renda variável internacional, a parte de renda fixa e até ativos digitais. Eu gosto muito de pensar em investimento não só olhando o produto especificamente, mas numa composição de portfólio.
Eu acho que o investidor tem um desafio de migrar de uma visão de qual o produto que está dando, para ele olhar justamente o que você falou, qual o retorno do meu portfólio. Então imagina que eu tenho 6 investimentos, né? Eu posso ter um pouquinho de renda variável local, renda fixa, posso ter, que é muito importante, né, a questão da diversificação internacional, compondo esse portfólio com SPXI11, que é o nosso ETF de S&P. Posso colocar ali algo que tem uma maior volatilidade, que é o nosso ETF de tecnologia, o Tech 11. E assim eu vou compor o meu portfólio. Então imagina num mês que eu vá olhar esse retorno dos meus investimentos e eu ganhei em tudo. Eu vou ficar feliz. Eu ganhei em tudo. Mas do contrário, eu poderia perder em tudo. Então, o que eu gosto de buscar é uma composição que me dê essa diversificação e que ela seja produtiva e rentável nos diferentes cenários que a gente vai enfrentar. Então, a gente está falando no 2024, super desafiador quando a gente pensa em termos de retorno dos nossos investimentos, né? Se algo tem funcionado, são as estratégias internacionais, que até pouco tempo atrás estavam patinando, né? E desde o final do ano passado elas tiveram uma retomada e uma retomada significativa em termos de rentabilidade. Então, mais do que olhar o que está dando, é como que eu consigo compor esse meu portfólio de investimentos com estratégias diversificadas, e aqui eu acho que os ETFs são uma ferramenta super poderosa. E, de novo, não é compor apenas com ETF, vai ter aquele investidor que fala, mas eu gosto daquele meu gestor, eu gosto daquela minha estratégia, eu gosto daquele meu papel, o que a gente chama, né, o single name. De novo, vamos pensar numa composição que ao longo do tempo seja produtiva e rentável na sua grande maioria, mas que eu não fique olhando o que está dando errado para eu não pegar e falar assim, então eu vou tirar, porque às vezes o que deu errado nesse mês vai ser o atacante do mês seguinte. Então, acho que a gente tem que conter um pouco essa ansiedade. Quando a gente pensa na nossa família de ETFs, é o que eu falei, a gente consegue ter estratégias de dividendos, uma estratégia onde você vai ter um perfil de risco menor quando você compara com uma estratégia de small cap ou mesmo do Ibovespa, mas que consegue gerar mais retorno do que esses índices tradicionais numa janela de longo prazo. Por quê? Porque a gente já está olhando empresas estabelecidas no seu segmento de negócio, empresas já maduras e que são campeãs quando a gente pensa no pagamento de dividendos que são reinvestidos na estratégia. Então, de novo, voltando naquela questão de médio e longo prazo, isso é um efeito muito poderoso e que acaba beneficiando o investidor. Então, pensando, vamos compor essa parcela de renda variável com um pouco de Bovespa, um pouco de estratégia de dividendos, vou trazer aqui um pouco de investimento internacional com SPXI11, investindo no S&P, vou olhar para a renda fixa. Como é que são os ETFs de renda fixa? Essa é uma excelente pergunta, porque hoje eu acho que um grande desafio que a gente tem é mostrar para o investidor que o ambiente de bolsa não é um ambiente de renda variável, não é um ambiente para comprar ou vender ações, é um ambiente de negociação de diversos tipos de investimento. Então, quando a gente está olhando ETFs de renda fixa, a gente tem hoje 4 ETFs de renda fixa, 3 atrelados ao IPCA+. Então, a gente tem desde um ETF com a parte curta, né, com títulos IPCA+, com vencimento até 5 anos, a parte mais longa, que vão ter os títulos IPCA+, com vencimento superior a 5 anos, e o IMA-B11, que é o ETF com títulos IPCA+, de todos os vencimentos. Então, aqui a gente já está trazendo um pouquinho da noção de perfil de risco, né? Então, você tem o ETF de menor risco, que é o ETF B5P211, que é o ETF mais curto, o IMA-B11, que é o ETF intermediário, e o IB5M11, que é o ETF de maior volatilidade, mas que tem os títulos IPCA+, de maior duration, de maior prazo de vencimento. E a gente tem o IRFM11, que é o nosso ETF de pré-fixado. Então, só na parte de renda fixa, com 4 ETFs, olha a pluralidade de tipos de portfólios que a gente consegue montar. Eu posso juntar um pouquinho da parte curta de inflação,
colocar um pouco de pré-fixado, dar uma pimentinha com a parte mais longa, ou fazer N combinações que vão estar alinhadas com o meu objetivo de investimento. Mas pontos importantes dos ETFs de renda fixa. Eles já começam com uma tributação de 15%. Isso é um benefício muito importante para o investidor, que vai depender do tempo que ele vai ficar investido em outras modalidades de renda fixa para atingir essa alíquota. Um outro ponto importante é o fato de não ter IOF. Então, para aquele investidor que quer exercitar algo de mais curto prazo, é um instrumento muito bom, porque ele não vai pagar o IOF nos primeiros 30 dias. Uma vantagem que aqui, por vezes, passa desapercebido pelo investidor, mas que é algo extremamente relevante. O ETF de renda fixa, ele não tem come-cotas. Come-cotas é aquele imposto que incide nas diversas estratégias, fundos, 2 vezes ao ano. E ele vai, pelo próprio nome, ele vai comendo suas cotas. Então, ele vai tirando seu dinheiro para pagar este imposto que é bianual. O ETF de renda fixa não tem isso. Então, de novo, lembrando, né, eu tenho um imposto de renda trabalhando ao meu favor ao longo do tempo. Então, a gente fez um cálculo pegando um investidor que investiu numa estratégia de IMAB via um fundo e um investidor que investiu no IMAB através de um ETF. Mesmo custo, mesmo índice, mesma estratégia. O investidor que estava no ETF teve uma rentabilidade superior comparada àquele do investidor que está no fundo, de mais de 200% em 20 anos. Por quê? Porque eu deixei aquela parcela do Come Cotas trabalhando dentro do ETF em benefício do investidor. Outros benefícios, o spread, né, aquele de negociação, Compra e venda, é super justo. A gente está falando, na grande parte do tempo, algo em torno de 2 bases. Né? Então, para entrar no investimento, eu vou pagar 2 bases. Para sair, eu vou pagar 2 bases. Quando a gente compara isso com outras formas de se acessar investimentos de renda fixa, é algo super eficiente, super vantajoso para o investidor. E tem a questão de você estar ali querendo exercitar algum tipo de opinião durante o dia. É super fácil. Com uma operação de corretora, você entra, compra o ETF, você não precisa escolher qual título ou qual estratégia você vai acessar, porque o ETF já traz uma carteira diversificada de títulos IPCA+. Perfeito. Quer dizer, a gente falou de... Os ETFs são instrumentos, sintetizando, que negociados em bolsa, onde o investidor pode diversificar. Né? A grande questão de uma empresa como a nossa, aqui na Super Rico, né, que a gente pega, é aquele investidor que diversificou tanto e se perdeu. Né? Ele foi naquela dica do gerente, a dica do assessor, né, o que ele viu no YouTube, e ele foi comprando e a carteira dele virou algo meio sem controle. E aí foi quando a gente começou a conversar, Super Rico e a Itaú Asset, para pensar numa estratégia onde a gente tivesse sintetizado, tudo combinado, né, e a gente fez isso através de fundos, né, que o investidor pudesse acessar. Porque também eu não posso dar uma carteira para o investidor, simplesmente falar, compre esses ETFs, é ótimo. Mas o que nós aprendemos ao longo do tempo é que o investidor acaba mudando essa estratégia, seja porque alguma coisa foi ruim, né, ou seja porque ele ouviu algo diferente. Então, por isso que a gente meio que empacotou. Como é que vocês enxergam essa parceria com a Super Rico? O produto, como é que, de forma bem rápida, foi feito esse produto? E esse produto é feito através de ETFs. O que você vê de benefício? Por que vocês apostaram nessa parceria com a Super Rico? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ela traz, de forma bem resumida, o que a gente está falando, né? Como que eu ofereço acesso a uma estratégia diversificada, de custo eficiente e transparente, que tenha liquidez para o investidor. Então, o que a gente pensou em conjunto foi montar 3 perfis, né, de investimento, né, o chamado conservador, moderado e agressivo. E aí vocês, né, dentro da expertise e desse relacionamento que vocês têm com os investidores, vocês vão conseguir direcionar esses investidores para cada um dos tipos, né, de portfólios que a gente montou, que são portfólios diversificados,
baseados nos ETFs, né, e que tem todas as vantagens que a gente trouxe aqui, para oferecer uma experiência de investimento simples, eficiente do ponto de vista de custo e também com a agilidade que o investidor necessita. Então, eu acho que é um passo importante para ajudar o investidor a entender que investir deveria ser algo super simples. E eu acho que a gente, por vezes, a gente complica, né? A gente fala difícil, até muita sigla, né? Técnico para lá, técnico para cá. Então, eu acho que a gente tem que colocar a bola no chão e mostrar para o investidor que investir é algo natural e muito importante, né? Eu vejo que, por vezes, por essa tecnicalidade, esse linguajar mais difícil e árido, o investidor acaba se afastando. Eu acho que um desenvolvimento natural do nosso ambiente é esse falar mais simples e mostrar que através de estratégias compostas por ETFs, né, a gente consegue oferecer uma experiência produtiva para o investidor. Bom, é isso, na verdade, eu acho que, resumindo, né, parceria entre a Super Rico e a Itaú Asset são 3 fundos, onde de uma forma simples o investidor consegue aí ter acesso à inteligência da Itaú Asset, né, quer dizer, a Itaú Asset como gestora, né, que fez a combinação de ETFs, visando aí o longo prazo, quer dizer, um perfil mais conservador, um perfil mais moderado, um perfil mais agressivo, onde com um simples investimento ele acessa já o conjunto de ETFs devidamente combinados, né, do ponto de vista de risco, que vai fazer com que esse investidor consiga independência. E eu acho que o grande alinhamento entre Super Rico e Itaú Asset é a forma de investir simples. Perfeito. Renato, obrigado pela conversa. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui e falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. É isso, pessoal. Esse é o nosso Poltrona Cast. Hoje o nosso tema foi sobre ETFs. Por favor, deixe a sua pergunta, deixe o seu like, deixe a sua contribuição e nós também gostaríamos de ouvi-lo e receber novas sugestões de temas que a gente pode discutir aqui ou mesmo continuar falando desse tema que é muito amplo. Obrigado.